Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou a professora Elaine de Matemática, quarto e quinto ano. E hoje nós vamos responder uma atividade muito interessante. Vejam só. Represente nos ábacos os números abaixo, tá? Então, nós vamos ficar bem atentos a essa atividade que eu já até enviei para vocês, os ábacos, para vocês estarem colando no caderno ou respondendo na própria atividade xerocada. Então, nós temos aqui 4 alternativas, né? O número 143, na letra B, o número 400, na letra C, o número 321 e na letra D, 1432. Então, vamos lá. Então, vamos dar início aqui à nossa atividade, tá? Essa atividade eu enviei para vocês lá na atividade xerocada para vocês colarem no caderno ou fazer na folha mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui com o número 143 para a gente organizar nesse ábaco, tá? O ábaco, gente, ele é um recurso, tá? Do sistema de numeração decimal que a gente começa a compreender melhor como eu organizo o meu número dentro das suas ordens, tá certo? Então, vamos lá. A gente começa da direita para a esquerda, ou seja, da unidade, né, dezena, centena e assim por diante. Então, nós temos aí, na ordem das unidades, nós vamos ter 3, né, 3 unidades. Eu representei com esse círculo aqui. Nas dezenas, nós vamos ter 4 dezenas e na centena somente 1. Então, formei aqui o meu número 143, tá certo? Temos aqui também a nossa chamada decomposição, que é, eu tenho aqui o número 143 e agora eu quero saber o valor real de cada algarismo dentro do número 143. Então, vamos lá. Então, na decomposição, você vai pegar o algarismo de cada ordem e dizer o seu valor real. Por exemplo, nas 3 unidades, ele vai ter aqui o valor real de 3. Nas 4 dezenas, ele vai ter o valor real de 40. E na minha uma centena, ele vai ter o seu valor real de 100. Então, isso aqui chama-se decompor um número, né? Eu mostrar o valor real de cada um. Pode ser chamado também de valor relativo, tá certo? E na sua leitura e escrita fica 143. E lembrando também a vocês, que isso é muito importante, que o número 143 faz parte da classe simples. Cada classe, gente, ela é formada por 3 algarismos. Por exemplo, nós vamos ter as classes simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, tá entendendo? Sendo que, para eu formar uma classe, eu preciso, né, começar ela, para estar completa, ela pode estar formada por 3 números, tá certo? Mas mesmo assim, por exemplo, para clarear mais aqui para vocês, o número 2, as minhas 2 unidades, ela faz parte de que classe? Das unidades simples, né? Eu tenho 2 unidades. O número 32, classe simples. O número 100, classe simples, tem 3 algarismos. Então, é formada por 3 algarismos, tá bom? E, para finalizar aqui na letra A, a ordem de cada algarismo dentro do número 143. Então, a unidade, ela está na primeira ordem, a dezena na segunda ordem, a centena na terceira ordem. E a unidade de milhar, se tivesse ainda um outro número, quarta ordem, tá certo? Continuando aqui na letra B, então nós temos aí 400. Então, vamos organizar aqui no nosso ábaco. Como é que vocês fariam? Colocaríamos aqui os 4 círculos na ordem das centenas, porque você viu aí 0 na unidade, 0 na dezena. O que que você pode fazer? Para não confundir, você coloca abaixo do ábaco o 0 na unidade, 0 na dezena, porque aí você vai ver, né, que tem 400. A nossa decomposição de 400, como é que você vai fazer? 400 mais 0 mais 0. Onde na minha 0 unidade eu tenho um valor real de 0, na minha 0 dezena, valor real de 0, nas 4 centenas o valor real de
400. Então, sempre que você tiver um número que na ordem da unidade, da dezena, da unidade de milhar tenha 0, você coloca ali o número abaixo da ordem no ábaco, para você não confundir, tá certo? A leitura 400, leitura e escrita, e ele ainda faz parte da classe simples, tá? Lembrando que na classe simples, nós temos aqui o número 400, que é composto por 3 algarismos. Cada classe, para ela ficar completa, ela precisa ter 3 algarismos, tá certo? Mas, por exemplo, você tem aqui o número 2, 2 unidades, né? Ele faz parte da classe simples. 23, 3 unidades e 2 dezenas faz parte da classe simples, tá entendendo? Então, existe a classe simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões. Então, exercitando, fazendo as atividades que a gente vai percebendo quando é que um número vai passando de classe em classe, tá certo? E também nós temos aqui cada ordem, né? Com a sua numeração, unidade na primeira ordem, dezena na segunda ordem, centena na terceira ordem, se tivesse a unidade de milhar em diante, quarta ordem, quinta ordem, assim por diante, tá certo? Então, na letra C, nós temos o seguinte, o número aí 321. Então, vamos lá organizar no ábaco. Nós temos uma unidade, 2 dezenas e 3 centenas. Então, é dessa forma aí que você vai representar. Esse meu número, a sua decomposição, ou seja, eu vou colocar cada algarismo do meu número no seu valor real. Então, o 1 vai ter valor de 1, né, da unidade. As minhas 2 dezenas vai ter valor de 20, porque é 10 mais 10. E as minhas 3 centenas vai ter valor de 300, que é 100 mais 100 mais 100. Ok. Leitura e escrita, 321. Ele ainda está na classe simples, porque ele vai até a terceira ordem, tá certo? E temos aqui primeira, segunda, terceira e quarta ordem dentro do meu ábaco, tá certo? Letra D, 1432. Lembrando que esse número ele tem 4 algarismos, então vamos organizar no ábaco. Eu tenho 2 unidades, eu vou ter 3 dezenas, eu vou ter 4 centenas e uma unidade de milhar. Então, o meu número agora ele já vai para a quarta ordem. Então, vejam só, na decomposição, as minhas unidades, né, minhas 2 unidades têm valor de 2, as minhas 3 dezenas, valor real de 30, as minhas 4 centenas, 400, e a minha unidade de milhar, ela vai ter 1000, tá? Só a decomposição, a gente lembra muito do material, das peças do material dourado, né? Das barrinhas, dos cubinhos, das placas e do cubão, que é a unidade de milhar. Então, vejam só, a escrita 1432, tá certo? Esse número, ele, pelo fato dele estar já na quarta ordem, ele vai ser caracterizado que ele está na classe dos milhares, né? Do 1000, então, ó, 1432. E aí eu tenho aqui minha primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Então, sempre lembre de um detalhe. Cada classe é formada por 3 algarismos, tá? Então, por exemplo, no caso aqui eu cheguei na quarta ordem, 4 números, então eu já vou entrar na classe dos milhares, tá bom? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, façam aí as correções e até a nossa próxima correção de atividade.